motivação é a maior mentira que já contaram para você. Uma ilusão sedutora que te mantém paralisado enquanto a vida acontece lá fora. A maioria das pessoas passa a existência inteira esperando por um raio mágico de energia, um momento de inspiração divina, ou aquela vontade incontrolável de fazer o que precisa ser feito. Mas a verdade biológica é que esse estado de espírito é volátil, passageiro e extremamente raro. Se você construiu sua estratégia de vida baseada na esperança de ter vontade, você já planejou o seu fracasso antes mesmo de começar o dia, tornando-se refém de flutuações químicas em seu cérebro que não têm nenhum compromisso com os seus sonhos. O que realmente separa a elite dos amadores não é a quantidade de entusiasmo que sentem ao acordar, mas a capacidade fria e calculada de agir vigorosamente na total ausência dele. A realidade brutal, que poucos têm coragem de aceitar, é que você não precisa gostar do processo para executar o trabalho, e essa distinção é o abismo entre a mediocridade e a grandeza. Imagine um soldado na trincheira ou um cirurgião em uma emergência. Eles não agem porque estão motivados ou inspirados. Eles agem porque o dever supera o desejo momentâneo de conforto. O sucesso exige que você aprenda a arte de sofrer construtivamente, trocando o prazer imediato e barato da inércia pela dor necessária do crescimento, entendendo que o desconforto não é um sinal para parar, mas sim a confirmação de que você está no caminho certo. Enquanto você continuar negociando com a sua preguiça, como se ela fosse uma sócia igualitária nas suas decisões, você continuará perdendo, dia após dia, a batalha pelo seu próprio potencial. O que eu vou te entregar aqui não é um discurso motivacional vazio para te deixar animado por 10 minutos, mas sim um sistema operacional novo para a sua mente. Você vai aprender a cortar os fios da dependência emocional que ligam o seu sentir ao seu fazer, instalando um piloto automático de excelência que funciona independentemente do clima, do cansaço ou do tédio. A promessa é clara e transformadora. Vou te ensinar a converter a disciplina, que hoje parece um fardo insuportável e pesado, em sua ferramenta mais poderosa de liberdade inegociável. Ao dominar essa habilidade, você deixará de ser um escravo dos seus impulsos primitivos para se tornar o arquiteto soberano do seu destino, capaz de construir impérios onde outros apenas constroem desculpas. Eu conheço profundamente o lugar onde você está agora, porque já estive preso nesse mesmo ciclo vicioso de promessas noturnas e falhas matinais, sentindo o gosto amargo do potencial desperdiçado. Eu sei como é doloroso olhar para o espelho e ver alguém que sabe o que fazer, mas simplesmente não consegue executar, sentindo-se traído pela própria mente. Mas eu também sei que existe uma saída, uma chave mestra, que destranca essa prisão mental e permite que você avance com a força de um tanque de guerra, ignorando os protestos do seu conforto. Se você está exausto de começar projetos e parar no meio do caminho, se a frustração de não ser quem você poderia ser te consome, então feche todas as outras abas, silencie o mundo e fica comigo até o final, pois sua transformação começa agora. O grande erro, a armadilha silenciosa, onde a maioria dos sonhos morre sufocada, é a crença infantil de que a ação deve ser precedida por um estado de espírito ideal. Você provavelmente vive em um ciclo perpétuo de monitoramento interno, acordando e checando suas emoções como se consultasse a previsão do tempo para decidir se vai ser produtivo ou não. Se há ânimo, você avança. Se há tédio ou cansaço, você recua e adia, convencendo-se de que amanhã a energia certa aparecerá magicamente. Essa dependência de sentir vontade antes de fazer o trabalho é o veneno que paralisa seu progresso, pois você inverteu a ordem natural das coisas, tornando-se um escravo passivo da sua bioquímica flutuante em vez de ser o mestre ativo das suas ações diárias. Essa estratégia falha inevitavelmente leva a um padrão destrutivo e previsível. Você começa projetos com a explosão inicial da novidade, mas assim que o brilho desaparece e a rotina se instala, o abandono é imediato. A motivação é, por natureza, um recurso biológico escasso e passageiro. Um pico de dopamina que nunca foi desenhado para sustentar esforços de longo prazo ou jornadas difíceis. Quando ela evapora, o que resta é o silêncio dos seus projetos inacabados e a pilha de promessas quebradas que se acumulam ao seu redor. O problema não é que a dificuldade aumentou, mas sim que o seu combustível emocional acabou. E sem um sistema de disciplina robusta para assumir o controle, tudo o que você construiu
desmorona diante da primeira resistência interna. O custo emocional desse ciclo não é apenas a falta de resultados externos, mas uma profunda e corrosiva autoaversão que começa a corroer sua identidade de dentro para fora. Não há dor psicológica mais aguda do que a de saber exatamente o que precisa ser feito, ter total capacidade técnica para fazê-lo, e ainda assim encontrar-se misteriosamente travado, assistindo o tempo escorrer pelos dedos. Você vê pessoas com metade do seu talento ultrapassando você, não porque são especiais, mas porque elas se movem enquanto você espera. Essa paralisia gera uma angústia surda, uma sensação de que você está traindo a si mesmo a cada hora que passa no conforto, transformando o seu potencial latente em uma fonte constante de culpa e arrependimento amargo. Eu preciso que você entenda que essa luta não acontece porque você é fundamentalmente preguiçoso, quebrado ou incapaz de alcançar o sucesso. O que está acontecendo é um erro de cálculo operacional. Você está tentando lutar uma guerra racional usando armas puramente emocionais. E essa é uma batalha que você sempre perderá. Você não sofre por falta de ambição, sofre por falta de comando sobre seus próprios impulsos primitivos de preservação de energia. Eu compreendo perfeitamente esse ponto de partida frustrante, onde a mente parece um motor que gira em falso, queimando energia sem sair do lugar. Mas reconhecer que você está preso nessa teia de dependência emocional é o primeiro passo crucial para, finalmente, cortar as cordas e começar a agir. Começamos demolindo o mito da vontade inesgotável, a ideia tóxica de que você deve sentir desejo de fazer algo difícil. A força de vontade não é um traço de caráter permanente gravado em pedra. É uma bateria biológica que drena a cada decisão que você toma ao longo do dia. Se você gasta sua energia mental debatendo internamente se deve ou não treinar, se deve ou não abrir aquele livro, você já perdeu a guerra antes mesmo de calçar os tênis. A estratégia da elite é eliminar a pergunta "eu quero fazer isso?" do vocabulário matinal, removendo a opção de negociação com a própria fraqueza. Você precisa entender que a hesitação é o espaço onde a mediocridade se instala, e para vencer, você deve fechar essa porta com violência e precisão. Amadores ficam esperando a inspiração descer dos céus. Profissionais apenas se apresentam ao trabalho. Visualize o cenário clássico. O despertador toca às 5 da manhã em um quarto escuro e frio, e o mundo lá fora é hostil. Seu cérebro, essa máquina de sobrevivência primitiva, imediatamente implora por mais 5 minutos, criando justificativas lógicas e sedutoras para ficar na cama. Esse é o momento da verdade, o campo de batalha onde sua vida é decidida em segundos. Se você parar para ouvir esse diálogo interno, você perde. A única resposta aceitável é o movimento físico imediato, sem pensamento, sem racionalização, sem dó de si mesmo. Você levanta como uma máquina, não porque quer, mas porque o comando foi dado. Ao fazer isso, você ensina ao seu cérebro quem é que manda. Lembre-se sempre, a negociação consigo mesmo é o início da derrota. Isso nos leva à regra da inversão cognitiva, um conceito que vai contra tudo o que nos ensinaram sobre motivação e produtividade. A maioria acredita que precisa sentir para agir, mas a neurociência da alta performance prova o contrário. A ação gera o sentimento. Você age primeiro e a vontade vem depois, arrastada pelo momentum do seu movimento físico. Ficar parado esperando a vontade aparecer é como esperar um carro andar para depois ligar o motor. É fisicamente impossível e estrategicamente estúpido. Você precisa forçar a engrenagem a girar manualmente no início. O segredo é que o desconforto e a resistência são máximos apenas nos primeiros segundos antes da ação. Assim que você rompe a inércia, a química muda. Para aplicar isso agora, utilize a regra dos 5 segundos como um gatilho de disparo mental inegociável. Quando você sabe que precisa fazer algo e sente a hesitação surgir, conte regressivamente 5, 4, 3, 2, 1 e mova-se fisicamente antes que sua mente tenha tempo de inventar uma desculpa. Se você está diante de uma louça suja ou de um relatório atrasado, não pense na totalidade da tarefa. Apenas abra a torneira ou o arquivo no computador. O movimento cura o medo e a preguiça instantaneamente, dissipando a paralisia através da ação mecânica. É brutalmente simples, mas devastadoramente eficaz, pois desliga o córtex pré-frontal que tenta te sabotar. Ao cruzar essa linha da inércia, você descobre que a tarefa nunca é tão dolorosa quanto a antecipação dela sugere. A satisfação de estar em movimento supera rapidamente o conforto de estar parado,
E você entra em um fluxo de realização que a passividade jamais proporcionaria. É nesse momento que a mágica acontece. Você percebe que é capaz de comandar suas ações independente das suas emoções. Se essa chave virou na sua cabeça, e você entendeu que a ação deve preceder a emoção para que o sucesso aconteça, pausa um segundo e comenta aí embaixo: eu escolho a clareza. Vamos marcar esse momento de decisão consciente. Agora que você já está em movimento, precisamos reescrever o software da sua autoimagem através do contrato de identidade. A disciplina insustentável é aquela que você força de fora para dentro, tentando seguir regras que não combinam com quem você acha que é. A disciplina inquebrável nasce quando você muda o rótulo interno. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Pare de dizer: estou tentando ser disciplinado, e comece a afirmar: eu não sou a pessoa que falha comigo mesmo. Quando a disciplina se torna uma questão de honra e identidade, furar o treino ou procrastinar o trabalho deixa de ser uma escapadinha gostosa e passa a ser uma ofensa pessoal contra o seu próprio caráter. Imagine-se em uma situação social onde oferecem uma comida que destrói sua dieta ou um hábito que sabota seu sono. A pessoa disciplinada não recusa dizendo: eu não posso fazer isso, como se fosse uma vítima de restrições externas. Ela diz: eu não faço isso, porque não condiz com a identidade que ela construiu. Cada ato de disciplina, cada não que você diz para o prazer imediato, é um voto que você deposita na urna da pessoa que você deseja se tornar. Com o tempo, esses votos se acumulam e a dúvida desaparece. Você não precisa mais fazer esforço hercúleo para ser disciplinado, porque agir com excelência se torna simplesmente a maneira natural como você opera no mundo. Mas cuidado, pois aqui entramos no terreno onde a maioria desiste e morre na praia. O deserto do tédio. O caminho para a verdadeira maestria não é uma montanha-russa de emoções excitantes. É uma estrada longa, reta e monótona. Chega um ponto em que a novidade acaba, os elogios somem, e tudo o que resta é a repetição diária das mesmas tarefas básicas longe dos holofotes. Esse é o platô, o lugar onde os turistas da disciplina fazem as malas e vão embora. Mas é exatamente onde os mestres constroem suas mansões. Você precisa aprender a abraçar o tédio como um aliado, entendendo que a repetição não é um castigo, mas o único veículo possível para a excelência. Pense em um pianista de elite tocando a mesma escala 1000 vezes, ou um atleta olímpico treinando o mesmo movimento exaustivamente, dia após dia. Para a plateia, aquilo parece mágica e talento natural. Para o executor, é a capacidade de suportar a repetição sem perder o foco ou a qualidade. O amador busca a novidade constante, viciado em estímulos novos. O profissional encontra prazer nas nuances da repetição. A constância é chata, sim, mas o resultado dela é extraordinário. Se você só consegue trabalhar quando o projeto é novo e excitante, você nunca construirá nada de valor duradouro. Aceite que o tédio é o preço do ingresso para o sucesso. Para sobreviver a esse platô, você deve mudar sua relação com o resultado imediato. Pare de buscar aplausos a cada pequena tarefa concluída e comece a amar o ritual em si. O foco deve sair da linha de chegada e ir para a execução perfeita do passo atual. Quando você aprende a extrair satisfação do simples ato de fazer o que deve ser feito, independentemente do reconhecimento externo, você se torna imparável. A disciplina deixa de ser uma luta contra a sua natureza e passa a ser uma meditação ativa, onde o silêncio do trabalho duro se torna o som mais reconfortante que existe. No entanto, não seja ingênuo de confiar apenas na sua força mental para suportar tudo isso eternamente. A força de vontade falha quando você está cansado, estressado ou com fome. Por isso, lembre-se, o ambiente vence a força de vontade. Se você precisa lutar contra a tentação o dia todo, você eventualmente vai perder, porque seu cérebro busca biologicamente o caminho de menor resistência. O segredo não é ter um autocontrole de aço 24 horas por dia, mas sim desenhar um ambiente onde o comportamento certo seja inevitável e o comportamento errado seja difícil. Você deve ser o arquiteto do seu ecossistema. Na prática, isso significa facilitar o certo e dificultar o errado, criando atritos estratégicos. Se o celular é sua fonte de distração, não confie que você vai só dar uma olhadinha. Coloque-o em outro cômodo, tranque-o em uma gaveta, crie uma barreira física real. O esforço para levantar e buscar o aparelho deve ser maior do que a vontade de checar o Instagram. Se você quer comer melhor, não tenha lixo na despensa. Não confie no seu autocontrole. Confie no seu sistema. Ao eliminar as tentações visuais,
Você poupa sua energia mental para o que realmente importa, a execução do trabalho profundo. Imagine agora uma manhã fria e chuvosa, o céu ainda escuro, o mundo lá fora desconfortável e silencioso. Sua cama está perfeitamente quente, um santuário de conforto, e seu cérebro, programado biologicamente para economizar energia, sussurra a mentira mais doce de todas. Só hoje, fique mais um pouco. Você trabalhou duro, merece descansar. Nesse microsegundo crucial, a realidade se divide em duas linhas do tempo distintas diante de você. O caminho A oferece o prazer imediato do calor e do sono, uma recompensa rápida que cobra juros altíssimos em forma de culpa corrosiva e arrependimento ao final do dia. É a rota sedutora da mediocridade, onde você troca o seu futuro grandioso por 30 minutos de alívio barato, acordando mais tarde com a sensação pesada de derrota antes mesmo de colocar os pés no chão e encarar a vida. Mas existe o caminho B, a estrada estreita e íngreme que poucos ousam trilhar. Visualize-se rejeitando a negociação interna com violência e levantando num salto, sentindo o choque do frio na pele e a resistência física de um corpo que implora para parar. A dor é real e aguda, mas ela é passageira. 30 minutos depois, enquanto a maioria do mundo ainda dorme e sonha, você está de pé, focado e preenchido por uma sensação de poder e clareza que só pertence a quem vence a própria fraqueza. A disciplina é exatamente essa habilidade de antecipar como você se sentirá depois da ação, escolhendo o desconforto presente para garantir a vitória futura. Ao fazer isso, você não apenas cumpre uma tarefa, você valida sua existência e prova para o espelho que você é, de fato, o comandante soberano da sua vida. Aqui chegamos ao núcleo da transformação, onde a sua percepção sobre liberdade muda radicalmente e você compreende o verdadeiro paradoxo da alta performance. Antigamente, você acreditava que ser livre significava fazer o que quisesse, na hora que quisesse, seguindo cada capricho emocional como uma folha solta ao vento. Mas agora, você enxerga que essa falta de regras é, na verdade, a prisão mais cruel de todas. A verdadeira liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade soberana de escolher as suas próprias correntes, amarrando-se a compromissos inquebráveis que te blindam contra a sua própria mediocridade. A disciplina deixa de ser uma jaula que te limita e se revela como a armadura impenetrável que te protege do caos, permitindo que você navegue pela vida com direção, propósito e uma eficácia letal que a maioria das pessoas jamais experimentará. Neste momento de clareza absoluta, o ruído mental incessante da negociação interna finalmente se cala, dando lugar a um silêncio poderoso e focado. Você para de acordar todos os dias como um réu em julgamento, debatendo se deve ou não cumprir seu dever, e assume o posto de juiz e executor da sua própria realidade. O contraste entre quem você era e quem você está se tornando é brutal. Antes, você era refém de um eu fraco que buscava conforto. Agora, você é o arquiteto de um eu forte que busca o legado. Essa virada não é apenas produtiva, é espiritual, pois devolve a você a autoridade suprema sobre a única coisa que você realmente controla neste universo: a sua própria conduta diante das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou terríveis. Entenda que a dor da disciplina pesa apenas gramas, enquanto o peso do arrependimento pesa toneladas, esmagando sua alma lentamente ao longo dos anos, com a lembrança do que poderia ter sido. Você está, neste exato segundo, forjando a versão de si mesmo que não precisa de aplausos para continuar, e que não desmorona quando o cenário fica difícil. Você se tornou perigoso para a sua própria zona de conforto, uma força da natureza que não pede permissão para evoluir. Se você sente essa verdade vibrando nos seus ossos, e está pronto para assumir esse compromisso vitalício com a sua melhor versão, repete comigo agora, em voz alta ou na sua mente, como um juramento solene: eu escolho a lucidez. Nós caminhamos juntos pelos escombros do mito da motivação e construímos tijolo por tijolo a fortaleza inabalável da sua nova disciplina. Você aprendeu que esperar pela vontade é suicídio estratégico, descobriu como hackear sua biologia com a ação mecânica, reescreveu seu contrato de identidade para ser alguém que não falha consigo mesmo, e entendeu como desenhar um ambiente que torna o sucesso inevitável. Você não é mais a pessoa confusa que clicou neste conteúdo buscando uma pílula mágica. Você agora possui as ferramentas táticas de um general da vida real, armado com um sistema operacional que funciona sob pressão, cansaço e tédio. O conhecimento foi entregue
e a chave da sua prisão mental está na sua mão. Mas lembre-se, saber e não fazer é o mesmo que não saber. Agora, a tela vai escurecer e o silêncio vai retornar. E é nesse vácuo que a verdadeira batalha começa, longe dos meus conselhos e dentro da sua realidade. Não permita que este momento de clareza seja apenas mais um pico de dopamina que desaparece na próxima rolagem de feed. Faça dele o marco zero da sua nova vida. A próxima ação que você tomar definirá se isso foi apenas entretenimento passageiro ou o início da sua transformação definitiva. Se você está decidido a parar de trair o seu potencial e está pronto para comandar seu destino com mão de ferro e propósito inabalável, inscreva-se agora para blindar sua mente contra a mediocridade. Não espere a vontade vir. Levante-se e vá fazer o que deve ser feito.